Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Neila Verichuk e hoje precisamos falar sobre mais uma das competências da pessoa plena, que é a capacidade de se autorrespeitar. No mundo em que estamos vivendo hoje, com tantas coisas acontecendo, tanta violência, tantas guerras, existe sim a necessidade de debatermos mais sobre o autorrespeito. Quer entender um pouquinho mais sobre o que tudo isso tem a ver com a sua busca pela plenitude? Então, vem comigo! Sabe, a campanha de final de ano de um banco muito conhecido por todos nós aqui no Brasil trouxe novamente a menina Alice. Sabe, aquela menina de 3 anos que viralizou por falar palavras difíceis na internet? E você deve estar se perguntando, Neilo, sim, no final de ano já passou, mas o que tem a ver? Bom, na verdade, eu quero debater um pouquinho mais sobre o conteúdo dessa última campanha, onde a Alice fala a palavra respeito. Então, a Fernanda Montenegro e vários outros artistas já famosos repetem a mesma palavra. E então, Fernanda Montenegro pergunta para ela, tá, mas e o que aconteceu com as outras palavras? A palavra humanidade, bondade. E então a Alice responde, sem o respeito, elas não existem. E a propaganda termina com a Fernanda Montenegro e todos os outros artistas reverenciando, então, a menina Alice pelo ensinamento. É um ensinamento verdadeiro. Veja, reflita comigo. É possível alguém dar amor sem nunca ter aprendido a amar? É possível alguém ser bom sem nunca ter aprendido ou experimentado a bondade? O mesmo eu posso falar do respeito. Será possível alguém respeitar outro alguém sem ter ao menos a consciência do que realmente significa o respeito? Ou melhor, sem ter experimentado o autorrespeito? Isso é uma coisa que existe muito por aí hoje em dia. O respeito costumava ser um valor aprendido no berço, uma coisa que a gente trazia de família. Mas veja como ainda assim é subjetivo. Eu vejo famílias onde o filho chama a mãe de senhora, o pai de senhor, a tia, o tio, todos os mais velhos de senhor e senhora. Já existem famílias onde a mãe é chamada de tu ou você, o pai a mesma coisa, e nem por isso isso é entendido como uma falta de respeito. Mas, em compensação, essa família que chama de tu, de você, sabe qual é o momento de utilizar o senhor ou senhora. Olha que contraditório. Também sabe ensinar ou não o autorrespeito. Aliás, naquela propaganda daquele banco, eu teria colocado o auto na frente do respeito, porque justamente isso, como a gente pode dar algo
que a gente não aprendeu, que a gente não sabe. O respeito vai muito além de chamar de senhor ou senhora, de ter um tratamento formal entre as pessoas. Isso é coisa de antigamente. Antigamente tinha-se essa visão de que a formalidade era sinal de respeito. Isso vem de cultural e vem de lá de trás. Mas e quanto ao autorrespeito, quem ensina? Quem aprende? Quem realmente sabe o que é o autorrespeito? Você sabe? Coloca aqui nos comentários o que é para você o autorrespeito. Diferentemente do respeito normal, aquele que é linkado com a educação, né? De usar os pronomes corretos nas relações com pessoas mais velhas, nas relações de pessoas que têm maior poder, enfim, aquela coisa cultural toda, deixa de lado. Pensa em você. Quais são os momentos em que você diz, agora chega, agora eu vou parar e vou descansar, vou relaxar. Sem ter um porquê, porque amanhã eu tenho que acordar cedo, porque amanhã eu tenho que trabalhar, porque depois eu tenho que fazer não sei o quê. Simplesmente para descansar, para respirar, para dar um tempo na sua mente, no seu corpo. Quantas vezes você se agradou? Quantas vezes você se autoelogiou de maneira sincera, reconhecendo mesmo o seu mérito? Quantas vezes você costuma dizer não para os outros durante um dia? E quantas vezes neste mesmo um dia você disse sim para si mesma? Sabe, o autorrespeito, ele está muito ligado com o autoamor. Um depende do outro, porque a prática do autoamor, ele te mostra os teus limites. E o autorrespeito vem para respeitar estes limites. Então, todas essas perguntinhas que eu acabei de fazer, se você refletiu e viu que em algum momento você extrapolou, tá na hora de repensar. Repense, pois muitas coisas na vida, muitos objetivos que a gente deseja alcançar, toda aquela evolução que a gente quer ter, toda aquela plenitude que um dia a gente sonha em ter nas nossas vidas, ela vai depender e muito do autorrespeito. Quando a gente pratica o autorrespeito, nos tornamos capazes de respeitar o próximo verdadeiramente. Porque a gente chama alguém de senhora ou de senhor, ou então quando os homens deixam as mulheres passar na frente com todo respeito, isso não é uma atitude. Ela é respeitosa, mas não provém do respeito, ela provém da boa educação. Precisamos aprender a separar certas coisas que culturalmente nos fizeram mesclar. Então, a partir do momento que você tem esse autorrespeito consigo mesmo, vai ser possível, totalmente possível, de você respeitar o próximo e respeitando as outras pessoas, você consegue construir relações mais sólidas, relações mais profundas, mais duradouras.
Agora, falando em relação, tem muito, agora não mais tanto, mas teve uma época muito, aqueles cartazes, trago a pessoa amada em 7 dias. Gente, a pessoa que procura esse tipo de coisa, esse tipo de serviço, deve estar desesperada e o amor próprio deve estar lá na unha do pé e não tem respeito nenhum consigo mesma. Como você vai forçar alguém a te amar se você não ama a si própria? É totalmente contraditório. O autorrespeito implica em irmos até onde o nosso limite alcança. E o nosso limite alcança, no máximo, até onde começa o limite da outra pessoa. A partir do momento que você ultrapassa esse limite, você estará desrespeitando esta pessoa. Você estará interferindo no livre-arbítrio daquela pessoa. E estará demonstrando nitidamente que você não tem nenhum amor próprio, nenhum autorrespeito. Pois quando temos o nosso autorrespeito em dia e praticamos ele, a gente não ultrapassa os limites das outras pessoas. Outro benefício do autorrespeito é justamente alimentar a prática do autoamor, alimentar a prática do autocuidado, automaticamente nos trazendo mais autoconhecimento, mais qualidade de vida, mais leveza para os nossos dias e também mais plenitude. A pessoa plena, ela sabe até onde vai os seus limites. Quando ela cansa, ela não desiste. Ela para, descansa e retoma o que estava fazendo. Sim, a pessoa plena, ela também cansa, ela também é ser humano. Ela sabe respeitar todos e todas, porque ela pratica consigo mesmo o respeito. Ela respeita o seu tempo, ela respeita os seus limites, ela respeita as suas vontades, ela respeita, ela se agrada, ela sabe como se agradar, ela sabe o que faz bem para ela e até onde ela pode chegar. Ela confia em si mesma, mas ela sabe a dose certa, ela sabe manter o equilíbrio. E o autorrespeito também auxilia a manter o equilíbrio frente às situações que a vida nos apresenta, às situações que a gente escolhe viver, frente a todas as dificuldades e também frente aos momentos felizes. Se o mundo conhecesse hoje em dia o real significado do conceito de respeito, sabe, na minha opinião não haveria guerras. Na minha opinião não haveria tanta gente passando fome. Não teria motivos para as pessoas se sentirem injustiçadas. Se houvesse o verdadeiro respeito, não teria tantos idosos sofrendo maus tratos, crianças, animais. O nosso planeta estaria mais verde do que nunca. A nossa Amazônia, ela não estaria tão devastada.
E não é minha intenção aqui abordar política, não, até porque uma das regras, digamos assim, que eu mesma coloquei neste meu projeto é não discutir nem abordar religião, nem política e nem futebol. Não simplesmente porque são assuntos polêmicos, mas eu acredito que são assuntos que podem ser separados do autoconhecimento. É claro, é preciso analisar naquilo que a gente crê. É preciso praticar alguma fé, talvez alguma religião. É preciso discutir política. É preciso, por vezes, torcer por um time de futebol, ter o seu momento de lazer. Tudo isso é necessário. A gente é ser humano e merece todos esses momentos. Mas não é a minha intenção aqui abordá-los, porque eu prefiro focar no autoconhecimento. Se você gosta de um time de futebol, legal, você torce para ele, vai aos estádios, legal, eu respeito. Assim como o ideal seria que você respeitasse os torcedores do outro time e vice-versa. Se o seu Deus é este ou aquele, se a sua religião prega isso ou aquilo, e você acredita que isso faz bem para você, beleza, eu respeito. Então, por respeitar as opiniões, as posições onde as pessoas se colocam e onde preferem estar, onde você prefere estar, é que eu não abordo esse tipo de conceito aqui neste projeto. E então eu prefiro pregar o respeito, te mostrar que o respeito é sempre o melhor caminho. Respeitar raças, religiões, pontos de vista, respeitar inclusive os condicionamentos alheios, respeitar a maneira como as outras pessoas são, como elas agem e como elas pensam, independentemente de quais forem as suas escolhas. Afinal de contas, nós somos feitos todos da mesma matéria. Isso vai até parecer papo de religião, mas é a verdade. Somos feitos fisicamente da mesma maneira, da mesma matéria. Todos nós temos nossos 4 corpos de manifestação: o emocional, o mental, o físico e o energético. Todos temos a mesma composição. Todos temos as mesmas capacidades. O que vai mudar são justamente os pontos de vista, as escolhas, as experiências, os comportamentos, as nossas manifestações através deste todo que é igual. E não menosprezando as nossas manifestações, pois são elas que nos tornam únicos. Cada um pensa de uma maneira diferente, cada um age de uma maneira diferente. E o apelo daquela propaganda lá do banco com a menina Alice mostra justamente isso. Ele mostra ali pessoas famosas de vários estilos, etnias, cores, justamente na intenção de fazer um apelo ao respeito às outras pessoas. O que a grande maioria da humanidade ainda não se deu conta é que o respeito, ele é como o amor, ele é como a humanidade, ele é como a bondade. Quando não aprendemos a exercê-lo conosco mesmo, se torna impossível de dar aos outros. Vou encerrando aqui então, convidando você a fazer esta reflexão
sobre o seu autorrespeito, sobre como você se respeita, se realmente você pratica isso no seu dia a dia. Faça uma pequena análise. Você vai se surpreender com o resultado, tenho certeza. Te agradeço então imensamente a sua companhia até aqui. Deixo aquele pedido de sempre, se você puder, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, pois assim, além de ajudar este canal a crescer, você poderá estar ajudando muitas outras pessoas que ainda não se deram conta de que precisam se autorrespeitar primeiro. E não é egoísmo não, é amor próprio. Se você gostou do tema que eu trouxe hoje, deixa seu like neste vídeo. Você pode se inscrever no canal e ativar o sininho, caso você deseje receber outras dicas de como se tornar uma pessoa mais plena. Ou ainda, se você preferir, também tem as outras redes sociais. Me despeço então, deixando aquele abraço fraterno. Um grande beijo e até o próximo vídeo.